Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 21. Marcos, capítulo 5, a partir do 21. Nós enfrentamos em nossas vidas situações de crise, todos nós. Há momentos de tranquilidade, de paz, de bonança, mas tem também aqueles momentos em que nós nos encontramos numa situação de total impotência diante das circunstâncias que se apresentam na nossa vida. Nós vamos ler a história de um homem, um episódio em que ele se encontra com o Senhor Jesus Cristo, justamente num momento de crise. O nome dele é Jairo, e a filha dele estava doente, uma doença muito grave. O texto não vai dizer qual é essa doença, mas o texto diz que ela estava à beira da morte. E então esse homem foi na direção de Jesus, teve uma experiência com o Senhor Jesus, e é sobre essa experiência que nós vamos meditar nesta noite. Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 21, nós vamos ler a história do encontro de Jairo com o Senhor Jesus. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se apenas eu lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se do meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns na casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi,
que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém nos coubesse e mandou que desse de comer à menina. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, diante da Tua palavra, nos colocamos, ó Deus, para por ela sermos atingidos, ó Deus, para por ela sermos edificados, e nós contamos, ó Pai, com o auxílio do Teu Santo Espírito para este momento. E é no nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, um pai impotente diante de uma filha que estava prestes a morrer. Ele vai na direção de Jesus e nesse contato que ele teve com Jesus, nós podemos fazer algumas considerações que sejam úteis para a nossa vida, porque, como eu já disse, todos nós enfrentamos crises na nossa vida. Pode ser que hoje você entrou aqui nesta noite enfrentando uma séria crise na sua vida. E a palavra de Deus tem muito a nos dizer quando nós estamos passando por esses momentos. A primeira consideração que nós podemos fazer em relação a esse fato ocorrido com Jairo, num momento de crise com a saúde da sua filha, é que ele reconheceu que Jesus é o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, e ele foi na direção de Jesus. Aquele homem, ele era um dos principais, ou um chefe da sinagoga, portanto, um judeu conhecedor da palavra de Deus, conhecedor da lei e dos profetas. E quando ele foi na direção de Jesus, ele sabia a quem ele estava recorrendo. Ele não estava recorrendo a um curandeiro de plantão, como muitos haviam naquele dia e também há nos nossos dias, mas ele foi a Cristo, sabendo que Cristo era o Filho de Deus e que Cristo era o próprio Deus. Porque nós vemos que quando ele se dirige a Jesus, ele se prostra aos seus pés. Um líder de uma sinagoga, um judeu que conhece a palavra de Deus, que conhece a lei dos profetas, jamais se ajoelharia, se prostraria aos pés de um homem, porque a palavra de Deus é clara desde o Antigo Testamento que somente a Deus nós devemos a adoração. Então, aquele homem, quando ele se prostrou aos pés de Jesus, ele sabia que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias, que Jesus era o próprio Deus prometido nas Escrituras do Antigo Testamento. Quando nós estamos num momento de crise em que nós reconhecemos a nossa impotência diante das circunstâncias que temos de enfrentar, o que nós devemos recorrer, a quem nós devemos recorrer é ao Senhor Jesus, ao nosso Deus. Muitas vezes nós buscamos outras fontes supostas de poder que possam nos trazer milagre, mas na verdade quem nos cura é Deus. Deus até usa os médicos. O irmão Desiário, ele disse aqui à frente: eu vou ter que enfrentar os médicos. Não, o irmão vai enfrentar para eles. Os médicos são seus aliados para enfrentar. Mas eu entendi o que o irmão quis dizer. Mas, mesmo os médicos, eles são instrumentos nas mãos de Cristo, nas mãos do Senhor. Mesmo os incrédulos são instrumentos nas mãos de Cristo, e é a Deus que nós devemos recorrer em primeiro lugar. Aquele homem, chefe da sinagoga, um homem conhecedor da palavra de Deus, ele reconheceu em Cristo o Filho de Deus e se prostrou aos seus pés. Isso demonstra também como deve ser a nossa atitude diante dessas situações, diante de Deus. Humildade.
Nós devemos nos prostrar diante de Deus em humildade, reconhecendo que nós somos limitados, incapacitados para lidar com todas as situações da nossa vida. Outra consideração que nós podemos fazer é a do verso 23, onde nós lemos: ele insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, vem, põe as mãos sobre ela para que ela seja salva e viverá. Quando nós apresentamos o nosso pedido a Deus, nós demonstramos confiança em Deus. E também nós entendemos que as nossas orações diante de Deus, o nosso pedido diante de Deus em favor de outra pessoa, tem poder. Aquele homem, ele não foi pedir nada para si, ele não foi pedir a cura para o seu corpo. Ele poderia fazer. Logo na sequência nós vimos uma mulher que foi atrás de Jesus para ser curada. Mas aquele homem, ele foi pedir algo para Deus que não era exatamente para ele, mas era para a filha dele. E nós podemos ver que Deus acolhe esta oração, esse pedido dele. E isto mostra a nossa vida, a importância de nós estarmos intercedendo, não só pelo que nos interessa, não só por aquilo que é bênção para nós, mas para aquilo que é bênção para os outros, para os nossos amigos, parentes e irmãos. Nós devemos orar uns pelos outros e Deus acolhe os nossos pedidos. A intercessão é uma arma poderosa de oração em favor daqueles que estão passando por lutas e dificuldades. Porque o que acontece muitas vezes, meus irmãos, é que uma pessoa está numa situação tão difícil, tão fragilizada, que ela mesma não tem condições de clamar ao Senhor. Era o caso dessa menina. Ela estava à beira da morte, muito provavelmente desacordada, muito provavelmente sem condições de conversar, de falar, e muito menos de orar, de clamar a Deus. E é nessa situação que nós precisamos estar orando uns pelos outros. Já então apresenta o seu pedido ao Senhor, claramente: Senhor, a minha filha está à morte e eu não posso fazer nada, eu dependo do Senhor. E aí pode acontecer duas coisas quando nós pedimos a Deus em favor de alguém ou em favor nosso mesmo. Deus pode responder imediatamente, ou pode ser que Deus prove a nossa fé e não adie a bênção, mas no momento certo, no momento dele, dê a bênção que nós estamos pedindo. Nós devemos perseverar, meus irmãos. Os versos 24 e 25, eles demonstram, num primeiro momento, algo que encheu de esperança o coração de Jairo. Que no verso 24 diz que Jesus não falou nada para Jairo, mas quando ele apresentou o seu pedido a Jairo, Jesus passou a segui-lo, acompanhá-lo na direção da sua casa. Isso deve ter enchido o coração de Jairo de esperança. Mas o texto narra, a partir do verso 24 até o 34, que Jesus se detém no meio do caminho para fazer outra coisa, para operar um outro milagre. E isso provavelmente, apesar de não estar registrado nas Escrituras, deve ter trazido meio que uma angústia para Jairo. Imagina, a filha está quase morrendo, ele vai na direção de Jesus, Jesus se propõe a segui-lo para ajudá-lo, mas aí no meio do caminho aparece aquela multidão atrás de Jesus, e Jesus se detém no meio da multidão para atender uma mulher, e Jairo pode ter ficado angustiado, falando: poxa vida, mas minha filha está
direção de Deus, fazer um pedido a Deus, nós temos pressa e achamos que se Deus demorar, não vai ter mais jeito. E às vezes pedimos para o Senhor: Senhor, que agora tem que ser hoje, a solução tem que ser agora, tem que ser hoje, porque já perceberam, meus irmãos, que às vezes nós clamamos a Deus, confiamos em Deus, e há momentos em que, em vez de a situação melhorar, a situação piora. Já passaram por isso? Você está clamando a Deus: Senhor, vem me socorrer, eu estou numa luta muito grande, eu não estou suportando. E aí, quando você espera uma bênção de Deus, quando você espera uma solução de Deus, ainda acaba acontecendo outra coisa para complicar mais ainda a situação. Foi o que aconteceu com Jairo. Ele, no meio do caminho, ficou seguindo Jesus. Jesus parou, atendeu a mulher que tinha uma doença grave também, que já tinha gasto dinheiro com médicos e nada de resolver, mas ela, pela fé, tocou nas vestes do Senhor Jesus e recebeu a bênção de ser curada. Mas aí acontece com Jairo aquilo que eu acabei de falar: a situação piorou. A situação piorou. No verso de número 35, nós lemos: falava ainda Jesus com a mulher que ele havia curado, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas com essa. Veja, ele estava confiando em Deus, ele estava buscando o milagre de Jesus, e em vez de a situação melhorar, piorou. A filha que estava quase morrendo, agora morreu. Eu não sei o que se passou na cabeça de Jairo, porque o texto não diz, mas nós sabemos o que se passou na cabeça das pessoas que vieram trazer a notícia para Jairo. Passou assim: agora não tem mais jeito. Por que você ainda está incomodando o mestre? Deixa para lá, já foi, está perdido. E há situações na nossa vida, meus irmãos, que nós olhamos para um lado, não vemos solução, olhamos para o outro, não vemos solução, parece que estamos num túnel fechado, que não vemos a saída, as coisas, em vez de melhorar, só pioram. E o que pode passar na nossa cabeça, ou na cabeça de pessoas que estão próximas a nós, é isso: desista, acabou, não tem mais jeito. E sempre vai ter uma pessoa para dizer para você uma palavra de desânimo. É bem verdade que muitas vão tentar te animar, mas tem uma sempre tem aquele que, em vez de ajudar, vem com uma palavra de desânimo, uma palavra para tirar o seu foco da fé no Senhor Jesus Cristo. Talvez aquelas pessoas que vieram falar para o chefe da sinagoga que não tinha mais jeito, que a menina já havia morrido, não havia manutenção delas. Mas elas não conheciam o poder de Cristo, não conheciam o poder de Cristo. Quando Jesus ouviu o que aquelas pessoas estavam dizendo a Jairo, aí então ele fala com Jairo e interfere na conversa, e ele diz, no verso 36, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, ou seja, sem dar ouvido ao que aquelas pessoas estavam dizendo, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Sabe o que Jesus estava dizendo com essas palavras? Fica tranquilo, eu estou no controle da situação. Não importa quão complicada seja a situação que você está vivendo hoje na sua vida, saiba disso: Cristo está no controle de tudo. E Ele diz:
crê, tão somente crê, confia em mim, persevera. Muitos vão dizer para nós desistirmos, muitos vão dizer para nós não tem mais jeito. Muitas vezes o nosso próprio coração vai querer desistir e dizer que não tem mais jeito, que a solução não é possível. Mas Jesus diz: crê somente, confia, persevera. Eu estou no controle da situação. Meus irmãos, nada passa despercebido pelo olhar de Jesus Cristo. Ele estava ali se detendo a curar aquela mulher que o havia procurado na sua emergência, mas ele não deixou de se preocupar e de saber o que estava acontecendo com Jairo e com a sua filha. Pode parecer que Deus está demorando. Nós podemos olhar para o lado e dizer: poxa, mas tal irmão recebeu uma bênção de Deus, a minha não chega. Tal pessoa foi curada, eu não sou curada. Tal pessoa arrumou um trabalho e eu não consigo. Tal pessoa resolveu o seu problema emocional ou de relacionamento e o meu continua aqui. Parece que Deus não me ouve, parece que Deus não está atento ao que eu estou ouvindo, mas Deus está atento, Ele está no controle. Então somente creia, confie, porque há um tempo certo para todas as coisas. Para aquela mulher que procurou Jesus, o tempo da sua cura era imediato. Ela nem pediu para Jesus, ela simplesmente tocou com fé nas vestes de Jesus, e de Jesus saiu poder para curar. Mas nem sempre é assim. A exemplo de Jairo, ele teve que esperar, a fé dele foi provada. A situação, em vez de melhorar, piorou. Mas isso não significava que Jesus não estava atento à sua aflição, à sua necessidade. Porque no momento em que ele recebeu uma palavra de desencorajamento, Jesus vem com uma palavra de fé e de encorajamento para aquele homem: creia somente. Continuar crendo em Deus, mesmo quando as coisas estão difíceis, piorando e as pessoas estão nos desanimando. Esse é um teste muito grande para a nossa fé. Mas, a exemplo de Jairo, se nós persistirmos, se nós confiarmos no Senhor, Deus nos dará a vitória. Jesus seguiu para a casa daquele homem.